Muito obrigado. O nosso tema de hoje é o benefício do perdão. E todos nós sabemos que o perdão faz bem, perdoar faz bem. Perdão não faz bem só para aquele que ofendeu e recebe perdão. Perdão faz bem para aquele que perdoa. E não é apenas uma conversa teológica ou filosófica ou mesmo bíblica, embora seja esse tema que permeia a Escritura como um todo. Mas, por exemplo, uma publicação num jornal acadêmico na área de saúde mental, 2019, o nome é Frontiers in Psychology, publicou o seguinte, que as pessoas que perdoam têm menos risco de transtornos mentais, lidam melhor com, por exemplo, experiências pós-traumáticas. Eu poderia dizer que não perdoar nos enlouquece. Uma outra publicação muito interessante na área de saúde cardiovascular, publicada em 2011, num jornal acadêmico chamado Medicina Psicossomática, demonstrou que as pessoas que perdoam têm menor incidência de problemas cardíacos. Terceira publicação interessante, 2001, num jornal chamado Medicina Comportamental, eles trouxeram uma matéria interessante de que as pessoas que perdoam, elas têm menos problemas com questões do sistema imunológico. E veja esse me chamou muito a atenção. 2015, publicado no Arquivo de Medicina Comportamental. Dor crônica. As pessoas que mais perdoam lidam melhor com a questão de dor crônica. Por quê? Porque lidam com estresse de maneira mais leve. Quantos aqui acreditam que o perdão traz benefícios? Por favor, deixa eu ver. Bom, já posso impetrar a bênção apostólica, minha missão está cumprida nessa manhã. Mas sabe, me maravilha ver esses artigos acadêmicos modernos confirmando aquilo que a Escritura Sagrada já nos diz. Jesus fala do benefício do perdão há mais de 2000 anos. Jesus ensinou abundantemente sobre o perdão, tanto o perdão que recebemos pela graça de Deus, que nos livra dessa carga pesada que é a culpa, quanto da responsabilidade pessoal de oferecer perdão ao outro. Mas uma das mensagens que eu considero mais provocativas na área do perdão foi essa que Jesus contou em forma de parábola. A parábola é uma pequena narrativa que usa de analogia, comparando com o dia a dia das pessoas, e nos ensina uma mensagem, uma lição moral. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus contou essa parábola. Nós vamos começar a partir do versículo 21. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Carlão, Deus abençoe a sua posteridade. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 18, a partir do versículo 21. Uma coisa que eu acho maravilhosa, um parêntese, nesse tempo de inteligência artificial, é o fato dessa interação humana que nós temos. Porque um IA, um pregador IA, pode fazer exposições e usar recursos retóricos irretorquíveis, sem erro algum. Você nunca vai ver um pregador IA engasgando no culto. Não é tão bom ter um pregador de verdade? Aleluia. Abra em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, e aqui começa a parábola, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia a conta com os seus servos. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou a ele, a sua esposa, aos seus filhos, a todos os seus bens que fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor, suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço
e exigia que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Jesus está com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e no capítulo 18, Jesus vai tratar de um tema importante: como se resolve conflito. Você ter na vida um princípio para a resolução de conflito é extremamente importante. Aqui na nossa igreja, nós procuramos cultivar princípios de resolução de conflito, porque os conflitos são inevitáveis, eles sempre vêm. E Jesus explica o seguinte: que se uma pessoa ofender a outra, então o ofendido deveria tomar a iniciativa e ir conversar privadamente com o ofensor. Mateus 18. Jesus diz assim: se essa pessoa te ouvir quando você compartilhar o que aconteceu, como você se sente ofendido, se essa pessoa te ouvir, está resolvido. Você ganhou o seu irmão. O objetivo fundamental do Evangelho é reconciliação. Jesus disse: mas se ele não te ouvir, chama mais um. Chama um líder, um presbítero, chama alguém para mediar essa situação. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E essa frase é muito importante na resolução de conflito. O objetivo da resolução de conflito não é só lavar roupa suja, não é só fazer a cariação de opiniões, é encontrar um jeito de fazer os relacionamentos funcionarem. E Jesus disse: se ele não te ouvir, leva mais um. E se ele não te ouvir, leva a igreja. Imagine o seguinte: o raciocínio de Jesus é ganhar o irmão. Seria mais ou menos assim: vamos imaginar que você me ofendeu, então eu vou até você e explico as minhas dores e tento um caminho de perdão e reconciliação. E você não aceita. Então eu levo mais um irmão comigo e diz: olha, vamos fazer um acordo aí, vamos realinhar com o Leandro. E você não aceita. Então eu levo mais um e você não aceita. Então eu chamo todas essas pessoas que estão aqui no culto de domingo. Agora eu quero que vocês repitam comigo: dá mais uma chance para ele, tá bom? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ele. Essa é a ideia de Jesus. Mateus 18 tem a ideia de que dá mais uma chance para ele. Vamos recomeçar esse negócio. Começo eu e você, eu trago mais um, e trago mais um, e trago mais um. E se não deu certo, eu junto a igreja inteira, vou lá na porta da sua casa, o Mateus faz uma serenata, e aí a comunidade inteira diz para você: quer perdoar. Bom, Pedro, ao ouvir isso, como Pedro sempre foi, impulsivo, mas um líder, ele disse: Senhor, com licença. Então, considerando isso, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Os rabinos costumavam ensinar, naquela época, baseado, por exemplo, no livro de Amós, de que o juízo de Deus tolerava 3 vezes, por exemplo, 3 chances às pessoas, ao povo de Israel. Ele foi magnânimo, ele foi ainda mais teológico e generoso e disse assim: 7 vezes? E Jesus disse: não, 70 vezes 7. E antes que Pedro pudesse recobrar o fôlego para dizer qualquer coisa, Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um senhor. E começa a contar a parábola que nós vimos. E qual é a essência da parábola? A essência da parábola é que
Deus, como soberano sobre tudo e sobre todos, oferece perdão aos seus servos. E você deve ter notado no texto que a situação é tão dramática. A linguagem que Jesus usa é uma linguagem do mundo antigo, conhecida como suzerano. O suzerano era, por exemplo, um monarca, um rei, um responsável de uma região inteira, e toda essa região devia a ele o pagamento de tributos. Então este senhor descrito na história é como se fosse esse suzerano, que vai até um governador e fala: olha, você está me devendo, e muito, e você não tem como pagar, então para que essa dívida seja pelo menos amortizada, eu vou vender você, vou prender você, vou vender tua mulher, vou vender teus filhos, vou vender tudo que você tem, vou vender todos os teus servos, para pelo menos aplacar essa dívida. E aí o homem faz o que qualquer um de nós faríamos, não é? O que qualquer pessoa que está devendo faz: me dá mais um tempo, eu vou pagar você. E o texto diz que ele caiu de joelho, ele orou, ele clamou, e o homem perdoou, teve compaixão dele e perdoou. Quando ele sai de lá, ele encontra um colega, um companheiro que também está devendo a ele. E quando ele encontra esse colega, o que ele diz? Olha, agora você está me devendo, você vai me pagar. E o homem repete praticamente as mesmas palavras que ele disse ao seu senhor: me dá mais um tempo, tem compaixão de mim. E orou, clamou e falou. Mas ele agarra o companheiro pelo pescoço, lança ele na prisão e diz assim: não, você vai ficar preso até que a minha dívida seja paga. Aí os demais conservos ficaram horrorizados com aquilo, porque a dívida era muito menor, como nós vamos ver já já, e avisaram para o Senhor, que diz o quê? Ele cantou lá sobre o perdão no culto de domingo, agora não quer perdoar ninguém. Ele chorou agradecendo o perdão que recebeu, e ele não quer perdoar o outro, que a dívida é muito menor, porque ofender o Deus eterno é ofender com proporções eternas, e ele não quer perdoar esse problema temporal. Bring it on. Traz ele aqui. E entregou ele, como diz as traduções mais antigas, aos verdugos. Aqui as lições que nós aprendemos dessa passagem. Primeiro, o perdão recebido, versículo 32. Aliás, curiosamente, essa parábola tem sido denominada como a parábola do servo mau. A parábola do servo mau. Tem servo mau aqui hoje? Será que tem servo mau aqui hoje? Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. No texto que nós lemos, nós vimos assim que ele devia milhões de moedas. É uma tradução mais livre, porque originalmente as traduções mais antigas vertem o texto aqui como ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Tem um escritor chamado William MacDonald, ele escreveu um comentário muito interessante do Antigo e do Novo Testamento, um comentário sintético, e ele aponta o seguinte: naquela época, a receita total da Galileia, que era uma região da Galileia, era de 300 talentos. Estão acompanhando o raciocínio? Era de 300 talentos a Galileia inteira. O homem está devendo, nessa parábola que Jesus propôs, 10.000 talentos. Exato. É exatamente isso. Quando Jesus contou, o pessoal disse: nossa vida, mas ele deve muito. Mas a dívida é impagável. Apesar dessa dívida tão imensa, que tem por objetivo na descrição de Jesus chocar a audiência, porque a ideia é fazer um paralelo de que a nossa dívida com Deus é uma dívida impagável. Apesar da dívida impagável, o Senhor teve compaixão dele e o perdoou. Quantos gostam de receber o perdão de Deus aqui? Amém. A maioria gosta, um ou outro não, mas a maioria gosta. Talvez os que não levantaram a mão estão preocupados com o próximo ponto, não com o primeiro.
Claro que é maravilhoso receber o perdão de Deus e saber que nós tínhamos uma dívida que era assim impagável. Lutero dizia que diante de Deus todos nós somos como mendigos, que não temos condição de pagar aquilo que Deus fez por nós. Não importa quantos cultos eu e você frequentemos na vida, nós não pagaremos o que Deus fez por nós. Não importa quanta obra social ou quanto nós dediquemos o nosso dom, o nosso talento, e nós não pagamos Deus com o que nós fazemos. Esse é um fato. Nós somos aceitos e recebidos por compaixão, por graça, e algumas vezes nós confundimos isso. Nós servimos a Deus como subproduto desse amor que temos por Ele. Nós viemos aqui celebrar a Cristo e adorar e orar, porque nós o amamos por tudo que Ele fez por nós, não porque nós estamos em dívida, em débito no Serasa Celestial e estamos tentando pagar a conta. Fomos alcançados pela sua compaixão, amém? Mendigos, não tem como pagar a conta. Então o perdão dele foi recebido. Quantos aqui nessa manhã recebem o perdão de Deus? Diga amém. Nós recebemos o perdão de Deus, mas olhe, o próximo ponto é que quando ele teve a chance de oferecer perdão, o perdão foi retido. Versículo 33. Acaso não deveria você ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? Para mim é fascinante o versículo 29, que mostra exatamente a mesma construção linguística. Jesus é o mestre dos mestres em contar as histórias. Jesus é o mestre dos mestres em propor essas parábolas. Ele usa as mesmas palavras. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu tudo te pagarei. É um déjà vu. Você fala, você está ouvindo a história, você está lendo, e você diz: eu já ouvi essa história antes. O primeiro disse essas palavras e recebeu perdão. E nós estamos ali, imagine que você está na audiência, você está imaginando que vai acontecer esse déjà vu completo. Se o primeiro disse exatamente essas palavras, fez do mesmo jeito e recebeu perdão, o segundo também. Mas aí é que vem a reviravolta da parábola. Porque o segundo não oferece perdão. E qual era a dívida? Olha, se nós olhamos no texto, nós vemos que esse devia algumas centenas. Os estudiosos dizem que ele devia o equivalente a denários, a talvez 3 meses de trabalho. Em 3 meses aquela conta poderia ser paga. Mas ele não quis saber. Ele constrangeu o homem fisicamente, agarrando pelo pescoço. Ele demonstrou toda a sua impaciência, porque o homem disse: espera, eu pago. E a dele era uma conta que podia ser paga. Lançou ele na prisão. E aqui vem a pergunta proposta na parábola, vem dos lábios santos de Jesus, que nós precisamos refletir. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Deixa essa pergunta se assentar sobre a sua cabeça por um pouco. Acaso não deveria você ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Como você responderia essa pergunta? Como você responde essa pergunta? Como você responde essa pergunta? O perdão nessa história foi retido. Há pessoas que transgridem contra você. Há pessoas que transgridem contra mim. Às vezes são pequenas ofensas. Às vezes são grandes ofensas. Mas como respondemos? O que nos leva ao terceiro ensino dessa parábola. A punição retribuída. Versículo 34. Irado, o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Bom, aqui é um desafio exegético, um desafio de interpretação, porque primeiramente esse Senhor já tinha perdoado a dívida. Então como é que agora ele é lançado na prisão pela dívida?
Uma alternativa de interpretação é que agora se trata de uma segunda ofensa. Se a linguagem da parábola é uma linguagem que você tem um suzerano e um governante e um conservo, um súdito, então parece que este homem que não quis perdoar o outro cometeu a infração de abuso de poder. E por ter cometido esse abuso de poder, agora há uma nova dívida com o suzerano. E o que me chama a atenção nesse texto é que diz assim, que ele foi entregue à prisão, na tradução mais contemporânea, nova versão internacional, para ser torturado até que pagasse toda a dívida. A tradução mais antiga, Almeida, Revista Atualizada, corrigida, fiel, corrigida, diz assim, e ele foi entregue aos verdugos. Naquela época, você tinha duas maneiras de aplicar uma execução penal em situações como essa. Uma era entregar aos verdugos, que eram torturadores profissionais. Os verdugos, eles açoitavam, eles fustigavam com varas, e do outro lado você tinha os carrascos. O carrasco aplicava a pena capital. Corta a cabeça, bota fogo na estaca. O texto diz que este homem foi entregue aos verdugos. Ele foi entregue para ser torturado. Está comigo aí, diga amém? Agora, o que é assustador do texto, versículo 35. O homem foi entregue para quê? Versículo 35. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Esse texto não está falando de mandar ninguém para o inferno, vamos deixar isso claro. Esse texto está dizendo que não perdoar traz tortura para a vida. Nós começamos falando, na nossa introdução, sobre vários artigos acadêmicos que apontam a respeito de saúde mental, saúde cardiovascular, saúde psicológica, ausência de dores, ou lidar melhor com estresse, lidar melhor com níveis de cortisol, é o que está presente naqueles estudos acadêmicos. Mas e se eu não perdoo? As pessoas, meus queridos, que não perdoam, estão se entregando a um processo de tortura pessoal. É uma intoxicação que você sofre. Não é o outro. Não é aquele que te ofendeu, que você não está querendo perdoar. Ele segue a vida dele. Mas você fica como quem está consumido por um veneno na sua alma. E por que Jesus nos entregaria isso? Ou melhor, porque o nosso Pai Celestial nos entregaria a essa tortura emocional, física e espiritual quando não queremos perdoar? Sabe por quê? Porque a falta de perdão deforma as pessoas. E Deus não deseja isso para a sua vida. E porque Deus não deseja que você seja deformado por essa falta de perdão, Deus vai aplicar disciplina, correção. E a correção vem exatamente como consequência dessa escolha incompassiva que faço. Quanto antes eu abrir o meu coração para perdoar, quanto antes eu decidir oferecer perdão para quem quer que seja, quanto antes eu responder aquela pergunta, não deveria você também ter compaixão desse seu conservo? E quanto antes eu responder com um redondo sim, mais cedo eu vou desfrutar dos benefícios do perdão. Alguém aqui gosta de pretzel? Você lembra, o pretzel é aquele pãozinho que eles fazem em formato de laço, né? Tem doce, tem salgado, tem com queijo, tem com canela, tem vários tipos. Chegando a hora do almoço, eu vou ficando ainda mais criativo quanto a isso. A maior rede de pretzels do mundo é a Annie Ann's Pretzel, que ainda não chegou no Brasil. Estou torcendo para que venha. O que é interessante é a história por trás da criação dessa empresa.
N, que eu vou chamar de Ana para facilitar o nosso bate-papo aqui. A Ana é casada com Jonas. Eles viviam numa pequena fazenda nos Estados Unidos, tinham 3 filhas. E um dia, um acidente terrível sobreveio sobre essa família. Eles tinham uma filha caçula que estava com 19 meses de idade. E a irmã da Ana estava pilotando um trator na fazenda e atropelou a menina. E a menina morreu. Você pode imaginar, o que é isso? É uma devastação, é um hecatombe emocional. E naquela situação toda de lidar com essa dor, com esse luto, com essa perda, a Ana procurou apoio do pastor da igreja. Mas o pastor da igreja era um homem ímpio. Não é porque uma pessoa carrega um título de pastor que ele realmente seja um pastor. Ele era um ímpio. E ele se aproveitou daquele momento de fragilidade da Ana e passou a abusar dela emocionalmente e fisicamente. Exatamente, abusou daquela mulher sexualmente. E ainda dizia a ela: se você contar para alguém, eu vou destruir a sua vida. Por 7 anos, ela lidou com o luto da perda da filha e o abuso de um homem que carregava um título de pastor, mas era um ímpio. Ela escondeu isso do marido, ela escondeu isso de todas as pessoas, ela foi definhando. Horas ela se sentia tão culpada porque a sua filha tinha morrido. Horas ela se sentia culpada por ter entrado naquela situação da qual ela não conseguia sair. Horas ela se sentia uma vilã, e ela foi emagrecendo, chegou a pesar 45 quilos. E começou a pensar em suicídio. Ela dizia: a única saída para mim é tirar minha própria vida. A única saída é tirar minha própria vida. Mas um dia, orando ao lado da sua cama, ela começou a confessar tudo isso para Deus, as suas dores, as suas angústias, e esse amargor dentro dela. E de alguma maneira especial, a graça de Jesus a envolveu. E pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. E sentindo aquela paz enorme, ela chamou o marido, e conforme ela mesma conta, em livros que ela publicou, ela em 2 frases disse para ele o que estava acontecendo. 2 frases. Ela pensou: agora ele não vai mais querer saber de mim, porque eu devo ter culpa nisso. Mas o Jonas era um homem de Deus. E o Jonas disse a ela: nós vamos juntos nessa batalha, e você vai sair disso. E a abraçou e cuidou dela. E ela conseguiu confessar isso para aquela comunidade. O pastor sofreu, graças a Deus, todas as punições que deveria sofrer, mas Ana e Jonas ainda conseguiram dizer para aquele homem: nós perdoamos você, não vamos carregar essa dor, essa mágoa, não vamos carregar isso dentro de nós. E nesse ato tão generoso de perdão oferecido por quem recebeu o perdão, eles começaram a reconstruir a vida e a família deles. Então o Jonas sentiu o seguinte, falou: Ana, eu quero ajudar casais, eu quero compartilhar com casais de que há esperança para o casamento deles. E começou a aconselhar casais. Ele fazia isso o dia inteiro aconselhando casais, de graça. E ela falou: então, para sustentar esse trabalho de aconselhamento, eu vou fazer pretzel. E eu vou vender pretzel na rua. Mas a graça de Deus veio de uma maneira tão generosa sobre esse casal e sobre essa família. Eles foram restaurados e Deus concedeu a eles uma das maiores, aliás, a maior empresa de pretzel do mundo. Isso é o que a graça de Deus pode fazer e restaurar. Agora, o que disse Jonas numa entrevista é o que me chama a atenção. Ele disse assim: o perdão é um tipo de autopreservação. Porque o veneno do ressentimento destrói tudo o que você faz. Se você quer viver uma vida livre, um coração de paz, e ver Deus construir o que Ele pode construir no seu casamento, na sua casa, na sua igreja, nos seus relacionamentos, nos seus negócios.
cultive um coração perdoador. Hoje, nós estamos aqui celebrando o perdão que Deus nos dá, celebramos a ceia. Mas somos desafiados a respondermos a pergunta de Jesus: não deveriam vocês também perdoarem aqueles que te ofenderam? E cada um de nós vai sair daqui com essa pergunta. E cada um de nós deve oferecer a resposta.